Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para a prova do IBGE. Neste vídeo, vamos resolver algumas questões da nossa queridíssima Lei 8.112 de 1990. Antes de começar, eu só gostaria de fazer um pedido a vocês. Se possível, para me seguir ali no @zeroduvids no Instagram e também quando estiverem assistindo alguma aula e puderem me marcar, vou ficar muito grato mesmo, tá? Daí eu reposto ali nos meus stories e isso ajuda bastante a divulgar o trabalho. Bom, mas vamos ao que interessa, que são as questões. Então eu vou colocá-la na tela, peço para que você pause o vídeo e voltamos na sequência, 3 segundos depois, com o gabarito e as explicações. Bora lá então. Questão de número 1. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito desta questão é letra D de dado. Perceba, o examinador aqui queria uma proibição. As proibições estão lá no nosso artigo 117 da Lei 8.112. Vamos ver por que a letra A, B, C e E estão incorretas. Ausentar-se do serviço durante o expediente, mesmo com prévia autorização. Se liga, se houve prévia autorização da chefia imediata, isto não é proibido, mas sim autorizado, tá? O que não pode, o que está lá no 117 como proibição, é o servidor que se ausenta do serviço sem pedir autorização do seu superior, beleza? Então é por isso que não podemos assinalar a letra A. Vamos ver a assertiva B. A B segue a mesma linha, retirar com prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Se houve prévia anuência da autoridade, o servidor poderá retirar aquele documento ou objeto. A proibição é a retirada destes documentos da repartição sem a prévia autorização. Com autorização, é permitido retirar documento e com autorização, a questão acima, é permitido também ausentar-se do ambiente de trabalho. Então, por isso, a nossa letra B também não poderemos assinalá-la. Vamos ver o erro da letra C. É proibido ao servidor recusar fé a documentos públicos. Beleza, até aqui está ok. Ou documentos particulares. Aqui está o erro da nossa questão. Perceba, o servidor ele está proibido, ele não pode recusar fé a documentos públicos. Isso significa que aqueles documentos que foram confeccionados por outros órgãos do Estado, outros órgãos públicos, o nosso servidor ele não pode olhar o documento e falar não aceito, não gostei desta assinatura. Nada disso, ele fica proibido de fazer esta recusa. Agora, em relação aos documentos particulares, ele pode sim, o nosso servidor poderá recusá-los. Então, a questão erra neste ponto. Quando analisamos o artigo 117, que fala das proibições, ela para aqui, ó, recusar fé a documentos públicos, não traz a parte dos documentos particulares. Se liga neste peguinha, beleza? E vamos analisar a nossa assertiva E. O nosso servidor fica proibido de promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto. Até aqui está lindo. Ou fora da repartição, olha o nosso erro. Ou fora da repartição em razão de sua função. Bom, o nosso servidor público está lá no artigo 117 também. Ele não poderá, dentro da repartição, repito, dentro do órgão, portanto, promover manifestações de apreço ou desapreço. E o que isso significa? São aquelas manifestações de repúdio ou de carinho com determinadas pessoas. Perceba, isto quebra totalmente a sua imparcialidade e a impessoalidade que a função exige. Então, servidor público, você está proibido de promover manifestações de apreço ou desapreço dentro do órgão. Agora, cuidado, fora da repartição, fora do órgão, ele poderá promover estas manifestações. Se não fosse desta forma, estaria quebrada, estaria cerceado, né, o seu direito da liberdade de expressão. Maravilha? Então, aqui temos uma outra proibição lá do 117. Então, perceba, a questão erra nesta parte final, quando fala fora da repartição. Fora da repartição, o nosso servidor não está proibido de ter manifestações de apreço ou desapreço. Por esta razão, o nosso gabarito só pode ser a assertiva D, que vai falar
que fica proibido é vedado ao servidor ou por resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. O nosso camarada, o nosso querido servidor, ele deve dar andamento, deve dar continuidade a todas as demandas que chegam até a repartição. Maravilha, pessoal? Então, assim vimos todos os itens da primeira questão e vamos agora avançar para a de número 2. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. 3 segundos. E o gabarito desta questão é letra D de dado. Cuidado aqui, o nosso examinador pediu a incorreta. Bom, antes de ver onde esta questão está errando, vamos fazer uma breve revisão da parte teórica. O nosso servidor, se cometeu alguma irregularidade, ele responderá na esfera civil, administrativa e ainda penal. Mas perceba, estas 3 esferas, elas são independentes e cumuláveis. Quando falamos independentes, elas seguem caminhos e ritos diferenciados. O que acontece em uma não reflete, via de regra, nas demais, porque são caminhos, são ritos independentes, correm de forma autônoma. Agora, quando falamos que estas esferas são cumuláveis, isso significa que o nosso servidor ele pode responder apenas perante o âmbito civil, mas também pode haver cumulações. Por exemplo, responder em âmbito civil, em âmbito administrativo e também em âmbito penal. Ele comete determinada irregularidade e responde nas 3 frentes. Isso é possível, justamente porque as esferas elas são cumuláveis, ok? Assim já identificamos o erro da nossa assertiva D. Vejamos, as sanções civis, penais e administrativas, estas que falamos, elas não poderão cumular-se. Errado, foi o contrário do que acabamos de ver. Estas esferas civis, penais e administrativas, elas podem perfeitamente serem cumuladas. Além disso, são esferas independentes, ok? Vamos ver agora por que a letra A, B e C estão corretas. A letra A é a introdução da nossa teoria. Perceba, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Foi o que vimos neste momento. Letra B. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Exatamente, vamos voltar na parte teórica. Vimos o seguinte no nosso curso teórico. A responsabilidade civil, ela decorre de um ato comissivo, de uma ação, ou ainda de um ato omissivo, de uma omissão. Esta ação ou omissão pode ocorrer tanto na modalidade dolosa, como na modalidade culposa. E desta ação ou omissão, deste ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, vamos ter um prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos, ou ainda a um terceiro. E se liga, como tivemos um prejuízo, pode ocorrer que este camarada que deu causa ao prejuízo, ele venha a falecer. Neste caso, como fica? Bom, vamos imaginar o seguinte, o nosso servidor público, ele foi condenado a ressarcir os cofres do Estado em 50 mil reais. Temos aqui 50 mil. Antes de efetuar o pagamento, ele falece. A pergunta que fica é a seguinte, a primeira pergunta, né? Estes 50 mil, então eles serão perdidos? E a resposta é, depende. Se o nosso servidor ele deixou sucessores, deixou, por exemplo, filhos, este valor de 50 mil será repassado aos filhos, beleza? Agora temos uma outra pergunta. Legal, será repassado aos filhos, mas na totalidade, não. Será repassado aos filhos até o limite do valor da herança. Então temos aqui um limite. Perceba, se estes filhos tiveram uma herança acima de 50 mil, significa que eles vão reparar o prejuízo que seu pai causou na totalidade, na integralidade. Agora, se a herança deixada foi abaixo dos 50 mil, então teremos ali um valor que não será reparado. Suponhamos que a herança deixada foi de 5 mil reais. Os filhos pagarão os 5 mil. Os outros 45 mil, ou seja, a diferença, não serão pagos.
Porque, repito, o dever de reparar o prejuízo, ele até se estende aos sucessores, mas ele é limitado ao valor da herança, beleza? Então, assim, temos que a letra A e a letra B estão corretas. E a prova que era a incorreta. Vamos ver a C. A responsabilidade civil decorre de um ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Foi o que vimos aqui. Responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que causa um prejuízo ao erário ou a um terceiro. Também está perfeita a nossa assertiva. Assim, temos a convicção que a única incorreta é a letra D, quando fala que as penalidades civis, penais e administrativas, elas não poderão ser cumuladas. Nada disso. Elas podem, sim. Beleza? Vamos avançar para a questão de número 3. Deem um pause no vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é letra C de casa, 2 anos. Bom, se liga, a questão está querendo saber o prazo de prescrição da ação disciplinar em relação à suspensão. Se liga, eu falei lá nas hipóteses de penalidades disciplinares que não caem na nossa prova, as hipóteses, para sabermos, né? As hipóteses de suspensão. Agora, cuidado, a prova exige que saibamos o prazo de prescrição desta penalidade. Não precisamos saber as hipóteses que geram a suspensão, mas o seu prazo prescricional, sim. Estamos dentro do artigo 142 da Lei 8.112, ok? Então temos o seguinte, vimos lá na nossa parte teórica o seguinte esquema, as penalidades disciplinares formam o que falamos lá, né, na teoria, no nosso demi sua, o nosso camarada aqui demi, suando, transpirando, né? Que demi é de demissão, suspensão, e o A de advertência. Então, para a prova do IBGE, temos 3 penalidades disciplinares. Existem outras, mas não serão exploradas na nossa prova. Demissão, suspensão e advertência. Destas 3, precisamos conhecer apenas as hipóteses de demissão. Aqui a FGV foi bondosa conosco. Agora, precisamos saber o prazo prescricional de todas elas, ok? Bom, e antes de falar do prazo de prescrição de cada uma destas penalidades, vamos dar um passo atrás. Temos o seguinte, quando falamos em prescrição, você pega a primeira letra, o P, e lembre-se de perda do direito. Prescrição é a perda do direito. E o que isso significa? Transcorrido este prazo, o Estado não poderá mais cobrar, mas responsabilizar o nosso servidor. Então, é como um prazo de validade para que o Estado responsabilize disciplinarmente o nosso servidor, ok? Bom, então vamos por lógica. Aqui temos a demissão como penalidade mais grave, a suspensão intermediária e a advertência a menos grave. Se a demissão é a penalidade mais grave, temos que ter em mente que o Estado deve ter mais tempo para tentar responsabilizar o nosso servidor. Então, aqui o prazo de prescrição será maior. Temos que na demissão, o prazo de prescrição é de 5 anos, tá? Então, temos que memorizar este prazo. Na demissão, o prazo prescricional é de 5 anos. Superados 5 anos, o Estado não poderá mais responsabilizar o nosso servidor. Não caberá mais ação disciplinar contra ele. Agora, quando falamos da suspensão, temos que é uma penalidade intermediária. Então, o seu prazo prescricional ele será menor que o da demissão, mas maior do que o da advertência. Portanto, na suspensão, o Estado tem 2 anos para responsabilizar o nosso servidor. Se ele demorar um tempo maior do que 2 anos para averiguar aquela conduta, o nosso servidor ficará impune, não poderá ser responsabilizado. E por fim, temos a advertência. Como é a conduta, como é a penalidade mais leve, o seu prazo prescricional também acaba antes. Temos que a advertência ela terá um prazo prescricional de 180 dias, ok? Superados 180 dias, novamente, o nosso Estado não poderá responsabilizar, não poderá punir o nosso querido servidor. Então, só recapitulando, na demissão, o prazo prescricional é o maior.
tá? Na demissão, como ela é mais grave, temos 5 anos de prazo prescricional. Na suspensão, são 2 anos. E na advertência, apenas 180 dias. Cuidado aqui, tá? Então, assim, só conseguimos chegar no gabarito letra C. 2 anos, porque o comando da questão está querendo saber a prescrição da nossa suspensão. Maravilha, pessoal? Assim, revisamos um pouquinho do artigo 142 e podemos avançar para a nossa questão de número 4. Deem um pause no vídeo e já voltamos com o gabarito. E o nosso gabarito é letra B de bola. Somente assertiva 2 e 3 estão corretas. Vamos ver se bate aqui com a nossa análise. Item 1. Ao servidor é proibido, está pedindo proibição aqui, proceder de forma desidiosa. Correto. Até aqui temos o acerto. Agora, prolixa, não há esta previsão na nossa Lei 8.112, no artigo 117, que fala das proibições. Claro, a pessoa, o servidor, né, ele deve evitar ao máximo ser prolixo, falar muito e ser enrolado. Deve ser o mais objetivo possível. Mas estamos falando de forma expressa, no artigo 117, não existe essa previsão. O que o 117 fala é da desídia. O servidor não pode ser preguiçoso, relaxado, atuar com má vontade. Agora, em relação à prolixidade, não existe essa previsão na nossa lei. Beleza? Então, é nesta parte específica da prolixidade que está o erro da assertiva da nossa afirmação 1. Vamos ver agora a assertiva 2. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Na parte teórica, vimos o seguinte: a regra que temos aqui na Lei 8.112 é da independência de instâncias, ou seja, o que acontece dentro de uma determinada instância, em determinado âmbito, não interfere, não gera impacto na outra esfera. Por exemplo, decisões em âmbito civil, elas só vão refletir nesta esfera, não vão ter reflexo na esfera penal e nem na esfera administrativa. Agora, é claro, como toda boa regra, temos exceções. São situações que, se ocorrerem, elas gerarão impacto na esfera administrativa. Então, temos o seguinte aqui, ó. Se ocorrer absolvição criminal, portanto, estamos lá no âmbito criminal, na esfera penal, tá? Se ocorrer absolvição, vai gerar impacto, vai afastar a nossa responsabilidade administrativa. Perceba, é uma esfera se comunicando com outra. Isso ocorre em caso de absolvição criminal. Mas muito cuidado aqui, não é qualquer absolvição criminal. Apenas na absolvição criminal que for fruto da negativa da existência do fato, ou seja, o camarada foi absolvido criminalmente porque o fato sequer existiu. Estão falando que o servidor ele subtraiu os computadores da repartição. Mas os computadores, na realidade, estão dentro de um porão, dentro de determinado galpão. E também a absolvição criminal que negue a autoria. Neste caso, não foi o nosso servidor que subtraiu, mas sim uma outra pessoa. Nestes dois casos de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa ela será afastada. E o que isso significa? Bom, significa o seguinte: se o nosso servidor ele está sofrendo um processo administrativo, este processo será encerrado. Se eventualmente o nosso servidor ele foi já demitido, inclusive, a sua demissão será revertida, ok? Porque perceba, a absolvição criminal que negue a existência do fato ou negue a autoria, ela consegue, inclusive, afastar a responsabilidade administrativa. Ela tem este poder. Agora, muito cuidado nas provas. Elas colocam que toda absolvição criminal ela vai afastar a responsabilidade administrativa. Nada disso. Vimos que são duas absolvições criminais, a que negue a existência do fato ou a autoria. Porque perceba, se tivermos uma absolvição criminal por falta de provas, que acaba sendo a mais comum, né? Esta daqui, ela não terá o condão, não terá o poder de afastar a nossa responsabilidade administrativa, ok? Então, muito cuidado com isso
na hora da prova. Vamos ver agora o item 2 novamente. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal. Até aqui está lindo. Daí sabemos que apenas em 2 situações de absolvição criminal. Aquela que nega a existência do fato ou negue a sua autoria. Vamos verificar. Que negue a existência do fato, coisa linda, ou sua autoria. Então, perfeita. Esta assertiva 2 está correta. 100% ok. E vamos conferir agora a nossa assertiva 3. Ao servidor é proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Beleza, exatamente. Esta situação é aquele camarada que fica fazendo, entre aspas, né, o assessoramento familiar. Como ele já está dentro do órgão, ele cada dia pega um CPF, um RG e fica consultando os processos de toda a rapaziada. Não pode. Se os seus familiares querem saber do andamento dos processos, eles que se dirijam até a repartição, ok? Mas perceba, existe uma exceção. A Lei 8.112 coloca um salvo, situações que o servidor pode atuar como procurador ou intermediário. E quais são estas situações? Quando estivermos diante de benefícios previdenciários ou assistenciais, ou seja, matérias lá do nosso direito previdenciário, junto ao INSS, de parentes até 2º grau. Então perceba, o nosso servidor, ele poderá consultar o processo de sua vozinha, que ele não será responsabilizado. Ele se enquadra na exceção, claro, desde que o processo da sua vozinha seja em relação a benefícios previdenciários ou assistenciais. Maravilha, pessoal? Então, esta construção do item 3 também está correta. Assim, o nosso gabarito só pode ser assertiva B de bola. E vamos para a nossa última questão para encerrar este vídeo. Pausem o vídeo e já voltamos com o nosso gabarito. 3 segundos. E o nosso gabarito aqui é letra E de escola. Os prejuízos causados ao erário público, aos cofres públicos, né, e a terceiros ensejam responsabilidade civil, independentemente do ato ser caracterizado como omissivo, comissivo, doloso ou culposo. Vimos isso agora há pouco, né? Que a responsabilidade civil é aquela gerada, né, por um ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que vai ensejar, que vai gerar um prejuízo, seja ao erário público ou a um terceiro, beleza? Então, o nosso item E está correto. Vamos ver o erro das outras assertivas. Letra A. A acumulação lícita, aquela permitida pelo ordenamento jurídico, que está lá no artigo 37 da Constituição, de cargos prescinde, cuidado aqui, eu sempre quando vejo prescinde, eu viro esse P aqui e lembro do dispensa, de não precisa. Então, se liga, a acumulação lícita de cargos públicos dispensa comprovação da compatibilidade de horários. Nada disso. Não é porque ela é lícita que não precisamos comprovar a compatibilidade de horários. A compatibilidade de horários também é um requisito, mesmo quando a acumulação é lícita, naqueles 3 casos que vimos na parte teórica. Lembrando os 3 casos, vimos que é lícito, segundo a Constituição, acumular de forma remunerada um cargo de professor com outro cargo de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou ainda um cargo na área de saúde com outro cargo na área de saúde, desde que estas profissões sejam regulamentadas. Mas nestes casos, mesmo que estão previstos na Constituição, precisamos ter também a compatibilidade de horários, beleza? Então é por isso que a nossa assertiva erra. Ela diz que mesmo a acumulação, aliás, ela diz que a acumulação por ser lícita não prescinde aqui, dispensa a comprovação da compatibilidade de horários. Nada disso. Mesmo sendo lícita, sendo uma dessas 3 situações, precisaremos ter compatibilidade de horários, ok? Vamos ver a letra B. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Tá lindo até aqui. Sendo as respectivas sanções dependentes, dependentes nada, elas são independentes e cumuláveis. Vimos isso também agora há pouco. Então, este dependentes torna o item errado. Item C.
A absolvição criminal, que nega a existência do fato ou sua autoria, não afasta a responsabilidade administrativa do servidor, visto que as sanções são independentes. Cuidado aqui. Acabamos de analisar esta situação. Quando estamos falando de absolvição criminal, temos aqui uma exceção, ou seja, uma situação pontual que, se ocorrer, ela vai afastar a responsabilidade administrativa. Então, temos esta absolvição criminal em dois casos, quando negar a existência, negou a existência do fato ou negou a autoria do fato. Nestes casos, será afastada a responsabilidade administrativa do nosso servidor. A questão erra porque disse que não afasta, então temos o erro na letra C. Vamos para a letra D. A obrigação de reparar o dano é exclusiva do servidor, não se estendendo aos sucessores. Vimos agora há pouco também que a obrigação de reparar o dano, ela é sim do servidor, mas não exclusiva. Se eventualmente ele falecer, esta responsabilidade ela se estende aos seus sucessores, mas muito cuidado, será estendida até o limite do valor da herança recebida. Ok? Então, a questão erra neste ponto, que diz que é exclusiva, e quando diz também que não se estende aos sucessores. Nada disso. Assim, o nosso item D também está incorreto. E por isso, o nosso gabarito só pode ser assertiva e de escola. Maravilha, galera? E assim encerramos este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal, que isso ajuda demais. Voltamos em breve com mais conteúdo. É isso, pessoal. Até a próxima e eu fui!